Eu tenho vários amigos que têm 54, 58, que se falar de morte com ele é melhor sair da mesa, porque para ele a morte não existe. A vida está tão organizada já, chegou a um patamar legal na sociedade, chegou a boa formação, financeiramente está legal. A única coisa que faz com que ele pense é que ele pode morrer. Como pode, deixa para depois. Portanto, não se previne. Exatamente. Então, nesse aspecto, o paciente doente, ele tem mais possibilidade de transformação. Lógico do que já aquele que está quieto. Né? Essa é a nossa grande dificuldade de fazer prevenção no Brasil, porque a pessoa não sentiu que o problema é com ela. Então, essa tua pergunta ela é muito importante. O que uma pessoa precisa fazer para não estar dentro desse número? Primeiro, ela tem que saber que ela é um número como qualquer outro indivíduo. Primeiro, ela acha que ela não está. Como você falou, não, isso não vai acontecer comigo. Se metade da população, nós estamos aqui com essa equipe de produção maravilhosa, Pedro, Fernando, se a gente está falando de metade, dois aqui vão ter câncer. Pode ser eu. Então, primeiro eu tenho que achar que pode ser eu mesmo. Eu já tive, só falta um. Pronto, falta só eu, ou ele. Então, assim, isso vai acontecer. Então, a gente tem que entender que a gente faz parte, sim, da estatística. E assim como a gente faz parte da estatística, a gente também está dentro da regra do que eu posso fazer para não ter câncer. Então, o principal inimigo do câncer é o açúcar. Então, isso está bem estabelecido. Né? A alimentação, ela tem vilões. E o principal deles é o açúcar. O segundo é o álcool. O terceiro... Não é inimigo do câncer, né, doutor? O principal amigo do câncer é o açúcar, né? É o amigo. Ele adora. O câncer adora, né? O açúcar. E o álcool também. Na sua maioria, que tem dentro de uma cachaça, é muito açúcar. Ou seja... E é viciante tanto quanto o tabaco, que é o outro vilão. Que também tem açúcar. 14% de açúcar, só pega aquele cigarro, tá lá. Contém 14% de açúcares. Ou seja, se nós precisamos não ficar doentes... preventivamente, evitar um pouco o açúcar, seria isso? Exatamente. Na verdade, a gente não precisa do açúcar refinado. A gente não precisa lançar mão de embutidos, enlatados, processados, industrializados. Que há pouco tempo veio na televisão dizendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, era um dos grandes causadores de câncer, os embutidos, e rapidinho sumiram com essa propaganda, sumiram com essa notícia, e o povo continua comendo bastante embutido por aí. A gente tem que entender que essas indústrias dos enlatados, dos embutidos, dos industrializados, dos medicamentos e da doença são indústrias. Estão nas mãos das mesmas pessoas. Então, é interesse que isso se perpetue, porque a questão econômica está por trás disso. A gente demora alguns anos para absorver esse conceito. E a boa notícia é que o indivíduo pode mudar essa realidade, fazendo melhores escolhas. Então, é desembrulhar menos e descascar mais. Tudo aquilo que vem da terra, né, é bem-vindo. Então, frutas, verduras, de preferência de produtores menores, que usam menos agrotóxicos, enfim. Sair dessa lógica da massa, de vender muito e muito barato. Então, a gente tem que comer menos, então isso é um fato, né? Vai gastar um pouquinho mais para comer bem, mas vai evitar de tomar remédio depois, vai evitar de cirurgias, vai evitar de pagar médico, vai evitar de pagar plano de saúde. O principal fator de risco é a obesidade. Então, a obesidade vem dos embutidos enlatados, do sal e do câncer. E o câncer. O principal fator de risco da saúde é a obesidade? É a obesidade. Ela só perde para o tabagismo. Interessante. Então, obesidade, tabagismo, e aí existe um ciclo que a gente tem alguns indícios que um é a causa do outro, mas não necessariamente. Então, o obeso é sedentário. Então, ele ficou obeso porque ele é sedentário. E é sedentário porque é obeso. E ele é sedentário porque ele é obeso. Então, isso vai se perpetuando, né? Então, o que a gente entende é o que quebra isso. É optar por comidas que vêm direto da terra, descascar mais e desembrulhar menos, e trazer a vida do homem da caverna de volta. Então, eles não eram sedentários, né? Eles praticavam jejum por longas horas. Então, eles, quando comiam, só comiam aquilo que era necessário. E usava menos panela, né? A gente sempre come muito mais do que a gente precisa. Então, trazer esse estilo de vida que inclui o movimento no dia, dificultar a vida, parar o carro mais longe, fazer a caminhada durante o dia pelo menos 45 uns 3, 4 degraus, ao invés de ficar pegando elevador. Esquecer o elevador. O celular também, ele acaba tomando muitas horas do nosso dia. Então, a gente não cicla mais com o dia e com a noite, porque a gente fica o tempo inteiro ligado na luz. Essa luz, ela faz com que o corpo entenda que é só dia, então ele não descansa. Ele não chama para dormir, né? Então, assim, esse estilo de vida,
Todo mundo já ouviu falar Village de alguma maneira, e você que está em casa, com certeza, esse blá, 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 já ficou repetitivo na sua vida. E é por isso que a gente sabe que isso não é um processo simples. Você sabe que a minha especialidade é cirurgia de cabeça e pescoço, mas o principal fator de risco dentro disso é o tabagismo e o alcoolismo. Então, isso que acabou me levando para entender como a gente poderia prevenir.